sem estudo, fica muito mais difícil. Há outras possibilidades? Sim, claro. Por exemplo, você pega mais de 80% da população brasileira ainda não tem o ensino fundamental completo. Esse é o retrato que o Brasil vive, né? Bem-vindos ao Enjobcast, o podcast das profissões. Eu sou o Leonardo, aqui do meu lado tem o Jesse. Sejam bem-vindos. E hoje temos um convidado especial. Nosso convidado é o Dr. Edson Hildo, especialista em ciências políticas. Eu queria lembrar a todos que esse podcast é uma iniciativa independente e todas as opiniões citadas ou comentadas aqui são únicas e exclusivamente dos nossos idealizadores, somos eu e o Jesse, e do nosso convidado. Então, queria agradecer muito a presença sua, Edson, como nosso convidado. É tão legal ter uma pessoa tão ilustre no nosso podcast assim. A gente traz pessoas, a gente seleciona bem as pessoas que a gente quer trazer e você é um convidado que nos chamou muito a atenção. Queria agradecer sua participação e boa noite. Boa noite, obrigado, Leonardo, pelo convite. Eu acho que esses projetos, especialmente que tratam questões relacionadas, né, a questões de natureza social, do trabalho, né, são sempre muito bem-vindos, né? E essa iniciativa, eu dou os parabéns aqui a vocês também pela coragem, né, pela iniciativa de começar um projeto novo com esse propósito. Eu torço que seja um sucesso e o que eu puder colaborar, podem contar comigo. Muito obrigado. Para a gente é muito importante, a gente agradece bastante. Claro. Esse projeto nasceu para a gente assim, de uma ideia muito simbólica. Hoje ele está tomando forma. A gente espera que realmente cresça, que desenvolva, que o público goste do nosso conteúdo e que a gente traga cada vez convidados mais legais, assim. E como a gente sempre fala, que acho que o intuito do nosso podcast é trazer informação, espalhar aí conhecimento, enfim. Quanto mais conhecimento a gente puder compartilhar, despertar curiosidade nas pessoas, que é o que a gente sempre fala em todos os episódios, acho que é o mais importante. O objetivo nosso principal é trazer informação, é compartilhar conteúdo, que as pessoas possam entender como é difícil seguir uma carreira, enfim, construir uma carreira, tem muitas barreiras, muitos desafios pela frente, né? E é isso, acho que a gente gostaria de ouvir um pouco do Edson, né? Da trajetória dele, né? Como que ele começou, como que ele tomou algumas decisões na vida dele para chegar até onde ele está hoje. Bom, então, quero aqui a oportunidade para falar um pouquinho sobre a minha trajetória e aproveitar, é claro, dentro desse processo, trazer algumas experiências vividas e alguns exemplos daquilo que eu e muitos outros colegas também, de alguma maneira, acabaram passando também, né? Eu me formei em Ciências Políticas pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Isso lá no começo dos anos 90, era um período bastante diferente do período de hoje, né? Nós estávamos ali, um período recente, saindo daquele período mais difícil que nós vivemos, na época da ditadura. Eu acompanhei, enquanto jovem, aquele período dos movimentos Direta Já, depois a primeira eleição direta que ocorreu, né, no final dos anos 80, com a eleição do Collor, né? Ali o Lula já aparecia como candidato de uma alternativa para o país, quer dizer, era tudo muito novo. Aí veio os anos 90, né, juntamente com os anos 90, a necessidade ali de se olhar para um novo momento da história do país. E quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de profissão, a gente não pode jamais deixar de entender o cenário, né, social, político, econômico que a gente vive, né? Claro. Porque as tendências profissionais, elas estão inseridas dentro de um contexto histórico, de um contexto sociológico, de um contexto jurídico, de um contexto político e também, especialmente, de um contexto econômico. E agora, dentro de um contexto tecnológico, né? Porque naquela época não havia ainda, vamos dizer assim, essa questão tecnológica, né, que tanto pesa hoje na escolha de uma profissão ou mesmo dentro de uma estrutura organizacional do trabalho. Então, quando eu, né,
fui fazer a Escola de Sociologia Política, eu já tinha entrado em 2 cursos universitários e não me adaptei, né? Fiquei pouco tempo e acabei saindo, fiquei um tempo sem estudar e quando eu voltei, eu falei, não, o que eu quero fazer é isso aqui, né? O papel naquela época do sociólogo, do cientista político, era evidentemente tinha um grau de importância muito maior, né? Porque eu acho que o que aconteceu de lá para cá, de alguma maneira, é uma espécie de uma disseminação de fatos equivocados, né? De atribuir opinião a conhecimento, né? Então, assim, a gente vê muito hoje dentro das redes sociais, por exemplo, as pessoas opinando sobre assuntos que desconhecem, que não têm informação, que não têm base científica, que não têm base técnica. Então, o Brasil virou um país de milhões de doutores, de cientistas políticos, de médicos, de psicoterapeutas, de psicólogos, né, de economistas e por aí vai. Isso é efeito, é claro, da pulverização e da acessibilidade das redes sociais, naturalmente, e cada um dá a sua opinião e as pessoas entendem que a opinião tem algum valor. Na verdade, a opinião tem valor para a gente, né? Porque no mundo prático, opinião é apenas opinião. Bom, depois que eu terminei a faculdade, eu fui fazer mestrado pela Universidade de São Paulo, né? Naquela época também era bastante concorrido, né? E eu consegui entrar, consegui uma das vagas, né? Fui fazer um estudo sobre a violência na América Latina pela Universidade de São Paulo, e eu já estava trabalhando, empreendendo naquele período, né? Então, conciliar o estudo, né? Eu tinha acabado de me casar também, conciliar estudo, conciliar a pesquisa, conciliar o trabalho, né? E com a responsabilidade do empreender, de fato era muito difícil, né? Mas, enfim, depois de 5 anos, eu consegui terminar meu mestrado, né? E logo em seguida também, eu já tinha, vamos dizer assim, avançado com a empresa que eu tinha iniciado lá atrás, né? E aí surgiu a oportunidade de fazer o doutorado, também pela Universidade de São Paulo, né? Só que eu encontrei uma dificuldade maior, porque era um momento já um pouco mais diferente, as responsabilidades do trabalho do empreendedor também pesava naquela decisão. Aí eu comecei, depois eu parei, aí depois de um tempo, né, isso já depois de uns 4, 5 anos, eu voltei a fazer o doutorado, quer dizer, reiniciar o doutorado, só que agora pela PUC, né? Aí eu comecei, parei de novo, e ao retomar foram 2 anos depois, 2007, quando eu voltei para o doutoramento, né? E aí eu consegui concluir no final de 2010, né? Onde eu fiz na verdade, eu fiz a minha defesa em janeiro de 2011, né? Porque a gente não conseguiu uma agenda para fazer a defesa no final do ano de 2010. Mas, enfim, ali eu concluí meu doutoramento. E nesse período, né, entre esse tempo que eu falei aí, em 2002, 2003, eu tinha uma empresa que quebrou, né, por razões muito semelhantes ao que está acontecendo agora, por incrível que pareça, né? A gente estava vivendo um momento de uma crise na Argentina, crise do dólar, depois veio a crise do apagão, depois veio o 11 de setembro. Naquela época era muito comum a gente fazer contratos em dólar, né? O endividamento explodiu, porque o dólar subiu a ponto da gente ter 3, 4 vezes o valor da dívida contraída na época em que a gente fazia, por exemplo, leasing para compra de máquinas, equipamentos, etc. Então, as experiências de trabalho, seja como trabalhador, seja como empreendedor, são traumáticas no Brasil. O Brasil não é um país fácil, não. O Brasil é um país muito difícil. Tem que querer existe vontade. Até uma, tem que querer com vontade. Existe até uma narrativa que diz que o Brasil não é para amadores. Não. Né? E é verdade. Assim, é preciso ter muita coragem para você empreender, para você ser um empreendedor aqui no Brasil, para você, vamos dizer assim, ter responsabilidades, né, em determinadas atividades profissionais. E eu dei aula, né? Desde 2001, 2002, comecei a dar aula na universidade, e eu parei em 2017, quando eu passei a me dedicar exclusivamente aos projetos, né, da revista Prevem, do Instituto Prevem e agora da Uniprevem.
Período difícil, né? Mas eu entendo que empreender é algo que precisa ter uma coisa fundamental, né? Resiliência. Sem Essa é a dúvida, palavra, sem né? dúvida. A resiliência, porque quando eu falo empreender, é bom a gente entender que há duas maneiras de você empreender, né? Você pode empreender pela necessidade. Vou dar um exemplo. Você perde o emprego numa época como essa, em que a pandemia, de alguma maneira, afeta, né, as organizações, o mundo do trabalho, a economia. Você não encontra espaço para se recolocar no mercado de trabalho, só que você tem responsabilidade, você tem contas para pagar e por aí vai. Então, você resolve empreender por uma necessidade. Não é algo que você planejou na tua vida, né? Não é aquilo que você estabeleceu como uma meta para a tua vida. Então, você entra, né, numa situação por necessidade. Eu diria para você que 93, 95% dos empreendedores no Brasil, né, estão dentro desse cenário do empreendedorismo pela necessidade. Eu acho que esse Depois número as vem até, pessoas acabam, depois eu elas acho que esse número acabam, vem até vamos dizer mudando assim, um pouco, né? Hoje eu depois vejo elas bastante as acabam pessoas. entendendo, gostando, e isso toma corpo naturalmente. Uhum. Por que eu estou falando isso? Porque quando você empreende por necessidade, você não tem aquele tempo necessário para o planejamento das atividades do seu trabalho, até para você mensurar os riscos que você irá, né, passar pelo processo. Porque o processo ele é duro, ele é difícil, né? E tem uma coisa muito curiosa, né? Que o empreendedor ele tem uma característica que é a solidão, né? É muito solitário empreender, né? Porque é uma responsabilidade sua, né? Claro, tem vários tipos de empreendimentos, naturalmente, mas a grande maioria, quando a gente fala de empreendedorismo, né, nós estamos falando de uma pessoa que está ali conduzindo o seu negócio, né? E, por fim, exatamente esse empreendedor que planeja, né? Esse que estabelece uma meta. Olha, daqui a tantos anos eu quero começar um negócio, então eu vou me planejar, eu vou estabelecer, eu vou estudar, eu vou entender o cenário, eu vou entender o mercado, eu vou avaliar riscos, né? Eu vou ponderar as variáveis que, de alguma maneira, podem ou não atrapalhar. Esse tipo de empreendimento, mesmo quando você passa por dificuldades, você tem uma tendência a ter uma resiliência maior, de modo que a possibilidade de você chegar aonde você quer, eu diria para você que é muito maior, né? Tem um amigo meu, só para concluir essa minha fala, que diz assim, não existe projeto ruim, né? O que existe são pessoas que desistem no meio do caminho. Né? E isso eu achei, tirando aí algumas ressalvas, não deixa de ser verdade. Né? Mas tanto é verdade essa frase que o empreender é para poucos no Brasil, quanto que o brasileiro também não desiste nunca, né? E tem uma galera que vai em frente, empreende, e acho que para você também foi vários desafios até construir isso que você construiu hoje. E eu percebi que na sua trajetória, Edson, você foi muito decidido do que você queria, né? Então, você já queria... Naquela formação, você fez a sua formação, depois você fez as suas especializações, o mestrado, o doutorado, mas muito decidido nisso. E essa linha, esse curso, não é um curso tão comum, né? Das pessoas cursarem. O que te levou naquela época a decidir seguir esse caminho de ciências políticas, assim? Olha, vamos lá. Só para retomar um pouquinho essa questão da tua fala, quanto a essa ideia, quando eu disse que essa questão do empreender com planejamento tem mais chances de dar certo, atualmente, é porque você, em tese, você já antevê as dificuldades que você terá. Eu estou no processo ainda, né? Nós estamos no processo, avançamos muito, né? Porque, vamos dizer assim, que nós já construímos a nave, né? O que falta agora é o combustível para ela poder voar, mas a nave está pronta, ou seja, tudo que precisa, tecnologia, né? Engenharia, né? Planejamento, isso que é a fase mais difícil foi feita. Né? Daqui para frente, a tendência é que as coisas realmente melhorem, aconteçam e as coisas terão uma rapidez de consolidar tudo isso de uma maneira muito mais rápida. Né? Com relação à questão de decidir, né, uma carreira, assim, antes de iniciar esse processo de empreendimento, né, eu imaginava que eu teria carreira acadêmica. Né? O que me fez mudar naturalmente foi quando eu me casei, acabei tomando outro rumo, né? Eu acho que a gente acaba
sendo um pouco influenciado, né? E muitas vezes a gente acaba desviando um pouquinho das nossas preferências. Não que eu me arrependa, porque a gente fez, a gente não tem... O arrependimento não muda a nossa história, né? Você só tem que ter consciência para você poder direcionar melhor as coisas que você quer no teu presente. Então, assim, quem imagina ter uma carreira acadêmica, naturalmente tem que seguir esse trajeto de você terminar um curso de graduação, fazer uma especialização, fazer um mestrado, fazer um doutorado, um pós-doutorado, né? Porque é uma exigência do mundo acadêmico. Só que hoje, Leonardo e Jéssica, a gente está vivendo um problema muito sério dentro da educação, especialmente educação privada. Porque, assim, olha que interessante. Olha só, nos anos 2000, eu já era mestre pela Universidade de São Paulo. Naquela época, eu recebia convite para dar aula em tudo quanto era lugar, porque não tinha professor eram muito poucos professores com mestrado. Escasso, né? Hoje não, hoje você tem bastante profissionais com mestrado. Doutorado, então, era muito difícil, mas com a minha especialização. Então, eu ia dar aula em Campinas, em Ribeirão Preto, em Itapetininga, em Sorocaba, né? Então, era muito demandado, né? Para você poder atender essas faculdades que precisavam de professor para cumprir ali vamos dizer assim, uma agenda curricular. Essa realidade mudou. Eu digo para você hoje, se você perguntar para mim, né, se eu recomendaria para um jovem carreira acadêmica, eu digo para ele assim, olha, não faça isso, né? Mas é pela minha experiência. Porque a tendência do mundo educacional, tirando as universidades, que é uma outra realidade, porque lá é concurso público, mas concurso público é assim, uma vaga, você tem lá 2.000 professores disputando uma vaga, né? É muito complicado, né? Claro que depois que entra você tem uma outra realidade, mas entrar na universidade privada para você ser um docente é bastante complicado, né? Na universidade privada, né, carreira acadêmica, no meu modo de ver, praticamente acabou. Por que acabou? Virou um comércio. Primeiro que você... Exatamente, quer dizer, você tem, desde 2008, 2009, você teve uma mudança muito forte no sistema educacional. Né? Você teve uma explosão de oferta de vagas educacionais, você teve uma demanda enorme por professores, então sobrava aula, remunerava-se muito bem o professor universitário, o professor dava aula onde ele queria, naturalmente. Aí, a partir de 2014, 2015, começou ali aquelas fusões, né, de conglomerados. Hoje você tem aí 5, 6 instituições que controlam 75% dos alunos no Brasil. Sim, sim. Verdade. E o modelo educacional dessas instituições é business, é negócio, né? Exatamente. E é bom lembrar que em 2018, quando o Temer ele deixa a presidência, no último dia do ato dele, ele assina um decreto, né, em que permite que as instituições utilizem até 40% da grade curricular através do formato EAD. Isso fez com que as escolas, as universidades, né, implantassem essa modalidade, né, nas chamadas grades curriculares. Exato. Isso fez com que as instituições tivessem uma redução de custo enorme, porém, aonde afetou? Né, na empregabilidade do docente. Né? Então, assim, olha que interessante. Imagina eu, por exemplo, eu dava aula de política internacional, eu dava várias disciplinas, mas para vários cursos, mas eu vou pegar um exemplo. Eu dava aula de política internacional para curso de jornalismo. Eu tinha 10 turmas, né? De manhã e à noite, ok? Então, eu dava a mesma aula para 10 turmas. Hoje, essa disciplina está no EAD, o único conteúdo ela é ofertada não só para aqueles alunos, né, em tese, para aquele curso, mas todas as para outras universidades, né, do país. Que adota essa disciplina. E aí, ao invés de você, por exemplo, ter lá 10, 20, 30 professores, né, você tem um único professor, né, com aquele conteúdo em que o sistema EAD ele atende a todos os alunos. Quer dizer, isso fez com que reduzisse drasticamente o número de professores no sistema privado. Eu sei porque eu conheço centenas de professores, a grande maioria desempregados ou fazendo coisas que não têm absolutamente nada a ver com a profissão. Sim.
E é onde eu queria chegar, né? Já que a gente está falando de profissão e carreira. Quando a gente começa a pensar em carreira profissional, Leonardo, a gente tem que olhar também, pelo menos a médio prazo, né, quais são as tendências profissionais. Você concorda? Com certeza. Sim, claro. Sim. Eu vou dar um exemplo. Né? Tem profissões que estão desaparecendo. Né? Aliás, várias profissões estão desaparecendo. Né? Por quê? Porque a gente está entrando num processo de automação, né, em uma velocidade muito grande. Né? Uhum. Então, isso faz com que, naturalmente, né, as profissões elas também sejam inseridas dentro desse novo contexto. Né? A própria organização do trabalho, né, ela está se tornando também diferente. Quando você, por exemplo, olha para esse cenário que a gente está vivendo, né, de uma pandemia em que o home office ele passou a ser uma realidade e que, de alguma maneira, deu certo, né? Porque se você olhar vamos dizer assim, para o cenário e entender qual o impacto que o home office teve na produtividade, foi ruim? Do ponto de vista do resultado, já está provado que não. Né? O home office é, sim, produtivo. Né? Uhum. É claro que nem todas as atividades... Depende da área, né? Depende da atividade. É possível. Mas veja o caso da área jurídica. Né? Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo adotou o home office e me parece, agora saiu uma decisão, que mesmo após o fim da pandemia, eles vão manter pelo menos 1/3 das atividades em home office, ou seja, o servidor que antes tinha que ir todos os dias para a repartição, ele vai somente 2 dias por semana, e vai haver um revezamento, porque foi agora perceptível, né, que houve vamos dizer assim, uma significativa melhora produtiva dos processos por conta do trabalho home office. Eu estou dando aqui um exemplo, naturalmente, mas se você olha para o cenário global, não é diferente. Né? Cada vez mais trabalhadores, por exemplo, morando no país e trabalhando para uma empresa, né, sediada em outro país. Né? Então, esses nômades digitais também, né, que a gente tem visto isso, está crescendo muito. Né? Eu tenho um amigo que ele é um expert nessa área de tecnologia. Ele prevê que até 2030, mais de 400 milhões de trabalhadores do mundo vão migrar por conta desse formato digital, o que ele chama de nômade digital. Isso ele falou muda que tudo, vai né? haver Isso muda tudo. Hã? Isso muda tudo, né? É um impacto muito forte. Impacto. Isso vai trazer impacto às grandes cidades, que têm uma tendência de esvaziar, né? Os espaços físicos vão ficar cada vez menores, porque não há necessidade de ter tanto espaço para poucas pessoas. A gente vê isso, por exemplo, nos ambientes de redação de jornal, né? E outros também. Então, naturalmente, a gente está passando por um processo de transformação no mundo do trabalho muito forte. Né? E isso cada vez mais, né, sendo visível, na medida em que a automação ela vai se tornando parte do processo produtivo. Né? Se me permite, só para completar, essa questão da automação, olha que interessante. O Brasil é um dos países mais atrasados em processos de robotização da produção. Então, assim, imagina que aqui nós temos um trabalhador para, por exemplo, 10 mil, quer dizer, um robô para 10 mil e poucos trabalhadores. Você pega, por exemplo, Seul, você tem um robô para cada 400, 500 trabalhadores. Olha a diferença. Né? Então, naturalmente, na medida em que o país avança no processo de automação, com a entrada da indústria 4.0, né? Isso tudo vai ter impacto direto no mundo do trabalho e das profissões, naturalmente. Né? Com certeza, isso muda tudo. Inclusive, a concorrência das profissões, eu entendo que aumenta muito. Se você tiver uma língua, um meio de comunicação único, você não precisa contratar as pessoas mais no Brasil. Você não precisa necessariamente contratar, por exemplo, brasileiros para sua empresa. Se sua empresa for uma empresa onde a língua falada é o inglês, por exemplo, você pode contratar seu profissional em qualquer lugar do mundo. Então aumenta muito a concorrência, né? Porque você não vai estar só disputando as vagas de trabalho com as pessoas do seu próprio país, mas com do mundo todo. Isso muda, isso diminui custo, isso muda muito as relações de trabalho. Essa
esses impactos da indústria 4.0, dessa modernização, vão vir muito fortes, né? Eu acho assim que o nosso país ainda vai demorar um pouquinho mais do que os outros, talvez. Eu acredito que a gente vai ter um passo um pouco ou bem mais lento que os demais países que já estão avançados nisso, até por uma questão de característica mesmo. A gente praticamente nunca acompanha as evoluções que estão acontecendo. Eu acho que o único negócio aqui no Brasil que acho que está à frente ou está sempre acompanhando, está presente na tecnologia avançada é o agronegócio, porque é um dos negócios aí talvez mais rentáveis aqui do país e que eu vejo de tecnologia, tudo que tem de novo que está saindo no mercado internacional, o pessoal aqui está desenvolvendo e está trabalhando. Agora os demais a gente está bem para trás do resto do mundo aí. É verdade. Jesse, mas olha, eu concordo que o agronegócio é uma força, naturalmente, o investimento em tecnologia é, de fato, diferenciador, mas nós temos outras áreas aí fundamentais aí também. Claro. O setor bancário, né? O nosso sistema, por exemplo, o sistema bancário brasileiro, ele tem uma tecnologia invejável no mundo, né? O sistema de segurança, por exemplo, o sistema bancário é invejável. O sistema de comunicação brasileiro é invejável. A área de petróleo, a área de pesquisa, a área farmacêutica, por aí vai. Então, assim, não é tão distante talvez como você esteja apontando, em que é bom analisar o seguinte: qual é o grande problema que nós temos, né? Primeiro que a tecnologia, essa tecnologia que nós temos visto agora avançar sobre a produção, né, que a gente chama de indústria 4.0, ela, diferentemente das antigas tecnologias, ela tem uma capacidade muito mais rápida, né, de ser implantada, ok? Então, isso vai fazer com que a própria empresa, a indústria, por exemplo, ela demande cada vez mais mão de obra qualificada. Né? E é bom lembrar que esse processo está muito mais inserido dentro de um contexto de robotização. Mas no plano, vamos dizer assim, da área de serviço, né? Na área de seguros, por exemplo, você pega as empresas de seguro aqui no Brasil, elas estão investindo fortemente em tecnologia, né? Isso efetivamente tem um impacto, sim, né, na questão do mercado de trabalho. Talvez eu concorde aí nessa questão, vamos dizer assim, daquelas atividades primárias, né? Comércio, por exemplo, né? Mas, por exemplo, você pega aqui em São Paulo, na capital, você já começa a ver lojas que começam a implantar outras formas de atendimento, tudo automatizado, né? Com identificação de QR Code. É claro que ainda é uma coisa muito incipiente, mas ainda assim, né, a gente já começa a observar. O que você falou com relação às características do Brasil, sim, o Brasil é um país continental, nós temos realidades distintas, né, entre o norte e o sul, entre a capital e o interior, né, entre o interior mais próximo e o interior mais distante, né? É bom lembrar que o Brasil, desses 5.700 municípios, mais de 80% tem menos de 30 mil habitantes, e são municípios que dependem basicamente de repasse de verbas federal ou estaduais, né? Então, isso também é impactante, mas, de alguma maneira, essa mudança, ela vai chegar na ponta. Assim, né? Ela pode demorar, mas ela vai chegar. Eu falo assim, a passos lentos, pelo fato, por exemplo, assim, eu dei como referência o agronegócio, porque eu vejo que é um incentivo coletivo, por exemplo, no nosso país. Você tem a iniciativa pública ajudando, você tem a privada, todo mundo empenhado ali em fazer crescer o acesso à tecnologia para desenvolver o agronegócio. Diferente do que eu vejo em outros tipos de processo, em outros tipos de negócio. Como você disse, o comércio poderia ser incentivado, ter um incentivo coletivo, e a gente poderia estar mais avançado. Então, o que eu vejo do atraso aqui, talvez, seja muito nisso. As pessoas acabam meio que remando meio que sozinha, e isso demora demais para acontecer. Você vê em outros, por exemplo, em outros países, diversos tipos de setores de negócio que são importantes para a economia de um país, você tem o próprio governo incentivando. Um ponto que você tocou é a própria educação. Aqui a gente tem um problema. Outro dia eu vi uma matéria de uma menina que ela adotou acho que o homeschooling, né, por
por 3 anos, se eu não me engano, fez todo o ensino médio na modalidade homeschooling, e ela passou, acho que na Universidade de São Paulo e numa outra universidade grande aqui no país, parece que o MEC não autorizou ela a cursar. Não autorizou porque a modalidade que ela fez de homeschooling não é regulamentada no país e ela não podia ser aceita para estudar na universidade. O que fizeram? Uma universidade americana falou, não, eu te aceito aqui. E ela foi embora para os Estados Unidos. Então, assim, você vê que até os talentos a gente joga fora. Eu entendo, Jess, só que a gente tem que tomar alguns cuidados, porque, assim, a gente tem um modelo educacional. O homeschooling, por exemplo, ele não tem base legal aqui no Brasil, ele não tem reconhecimento, né? Então, qualquer país do mundo, ele adota normas jurídicas, naturalmente, e você precisa segui-las, né? Queira você concorde ou não, né? Você está sob o regimento jurídico, político de uma nação. Assim como, por exemplo, tem algumas coisas aqui no Brasil que são possíveis serem realizadas, enquanto que nos Estados Unidos não é possível, né? Eles adotam esse modelo lá, isso já vem lá desde o século XVII, é um negócio muito antigo, né? De uma tradição, inclusive, se eu não me engano, isso vem da época dos ingleses, né? Os ingleses, eles que iniciaram esse projeto e adotaram essa forma, vamos dizer assim, educacional. Isso é comum em alguns países. No nosso ainda está sendo feita essa discussão, se será implantado ou não. Enfim, tem um projeto aí exatamente para essa finalidade. Mas a minha preocupação não é essa, no meu modo de ver. Minha grande preocupação é a base educacional pública. Sim. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu estava vendo a entrevista de um especialista em educação. Olha que coisa dramática, séria, grave. Ele estava trazendo dados sobre a educação em razão do impacto que a pandemia trará para essa geração, né? Ele aponta, vamos dizer assim, uma consequência, pelo menos nos próximos 20 anos, né? E ele aponta as razões, naturalmente, não cabe aqui eu ficar falando, porque será um tema bastante extenso. Mas o que ele traz como realidade é o seguinte, o abandono escolar. Sim. Aí ele deu alguns dados, o que me chamou a atenção, o estado do Pará, né? Ele falou assim, olha, no Pará, nesse período da pandemia, 53% dos jovens em idade do ensino médio estavam fora da escola, dos 17 aos 19 anos de idade. Apenas 47% dos jovens estavam matriculados, né? Na escola, nessa faixa etária, né, nessa fase escolar. Isso significa o quê? Como retrato. Primeiro, isso mostra a característica do Estado brasileiro, que é a desimportância que é dada à educação, sobretudo à educação pública, né? Esse é um ponto. O segundo ponto, essa situação é um retrato da desigualdade do país. Porque o que você vê, naturalmente, é que esse jovem, fora da escola, ele não vai se formar, ele não vai conseguir, ter as competências necessárias para adquirir, vamos dizer assim, determinadas responsabilidades, ele não terá as chamadas habilidades para executar atividade profissional, né? Então, isso tudo vai gerar uma continuidade do empobrecimento do qual ele já vive, né? E isso não vai mudar a realidade social dessas famílias, porque o que torna possível a mudança, né, dentro de um modo de produção capitalista é exatamente a educação. Porque através da educação você chega ao conhecimento que permite você ter uma profissão, que te permite, a partir dali, você vender a tua força de trabalho, né, para que você possa, a partir daquele processo, né, poder ter uma vida mais digna, né, você poder ter uma família e poder dar uma dignidade maior para a tua família. Sem estudo, fica muito mais difícil. Há outras possibilidades? Sim, claro. Por exemplo, você pega mais de 80% da população brasileira ainda não tem o ensino fundamental completo. Esse é o retrato que o Brasil vive, né? Nós temos uma situação dramática, né? Para você ter uma ideia, Jesse, Leonardo, eu tenho estudado muito isso, olha que interessante. Se você pegar a média de anos
A média de anos do trabalhador brasileiro é de 7 anos e 7 meses. A média de anos. Se você for para o Paraguai, que é um país pobre, né? Que o PIB aqui de Higienópolis, aqui de São Paulo, um bairro onde tem bastante judeu, um bairro de classe média, média alta, é maior do que todo o PIB do Paraguai. A média de anos de um trabalhador paraguaio é de 11 anos e 8 meses. E a média de anos a média de ano escolar de um trabalhador brasileiro é de 7 anos e 6 meses. 7 anos e 5 meses. Nós temos um gap, nós temos um problema aí muito sério. Porque imagina o seguinte, com essas novas tecnologias, né, como é que esse trabalhador ele vai conseguir ter condições cognitivas para poder absorver esse conhecimento e aplicar esse conhecimento na produção. Tá? Por isso que hoje muitas empresas que trabalham com certos tipos de atividade, que tem geralmente um trabalhador com baixa escolarização, estão com dificuldades. Por quê? Porque esse trabalhador ele tá num limbo, né, que a gente chama de limbo, em que ele não consegue sair dali. Ele não consegue operacionalizar as novas ferramentas da produção. Você entendeu? Ele tem dificuldade. E é algo que isso tem a ver com a educação agora, né? E é algo que a gente não vê o reflexo agora, né? Então, por exemplo, esse dado que você trouxe, onde o nível de escolaridade das pessoas vem baixando muito, onde você tem 47% da população num estado matriculada numa escola, tudo bem, você não vê o retrato jovens, agora. Na verdade, a gente já vê isso, a gente já vê historicamente esse retrato se formando. Mas no futuro isso vai ser muito mais agravante. Até por isso que a gente vai ter vamos dizer, um país atrasado com as novas tecnologias. É exatamente o que o Edson disse. Eu vejo que a revolução da indústria 4.0 já veio, já é uma realidade, né? E isso vem trazendo uma mudança geral, onde os trabalhos intelectuais vão ser muito mais exigidos. Então, aquela geração de apertador de botão não vai mais existir, porque vai ter uma máquina que vai apertar aquele botão. Então, você vai ter que ter uma capacidade cognitiva, um estudo para poder desenvolver as tarefas. Então, muitas profissões vão surgir e muitas profissões vão deixar de existir. Só que com um dado desse, né, onde você tem boa parte da população não estudando, não se formando, como é que você vai fazer isso, né? Como é que você vai ter uma população preparada no futuro para abraçar essa responsabilidade, né? E a gente tentou, eu vejo que o Brasil, principalmente a política brasileira, tentou resolver o problema ao contrário, né? Eles tentaram permitir acesso, por exemplo, universitário para as pessoas menos favorecidas, só que não fizeram, mas não fizeram direito, porque fez o quê? Tornou o ensino universitário um comércio hoje. E aí você desceu a qualidade que tinha antes, né? Desceu assim agressivamente. Hoje você tem praticamente a pessoa que não sabe ler e escrever ou não tem habilidades cognitivas básicas e tem um diploma universitário, né? E aí isso impacta demais, cara. Então, assim, eu acho que talvez entre até de encontro com essa característica que você mencionou, Edson, sobre o empreendedorismo por necessidade. Porque as pessoas não têm as habilidades mínimas e aí elas acabam empreendendo, porque não conseguem parar. Meio de sobrevivência, né? Exato. Vou me virar. É isso aí. É isso mesmo. Mas o que o Jesse falou é verdade. Infelizmente, o modelo educacional, ele sempre privilegiou um segmento da sociedade. Né? Esse é um problema que a gente vem vivendo, sobretudo depois dos anos 60. É uma história antiga, naturalmente, não cabe ficar falando sobre isso, mas a realidade é que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, um desastre, né? Educacional no país. Né? As escolas funcionam de uma maneira assim, muito precárias, né? Com todo o mérito aos profissionais que lá se encontram, mas os próprios professores precisam também se requalificar. É bom também a gente pensar no profissional que está na linha de frente ali, né, transmitindo a educação, né, mas o modelo educacional que nós tínhamos não serve mais para a nossa realidade. Né? É muito complicado você falar de um mundo em que daqui a pouco, por exemplo, com a entrada do 5G, não sei se vocês têm pensado sobre isso, mas isso vai mudar por completo a nossa estrutura de comunicação,
na relação do capital-trabalho, e isso também vai exigir cada vez mais, né, novas habilidades, né, e novas competências do trabalhador, que o que o Jesse falou, esse trabalhador que lê e não entende, é o que a gente chama de, vamos dizer assim, um leitor, um analfabeto funcional. Justamente. Ele lê algo, porém ele não compreende o que ele está lendo, ele não entende o que ele está lendo, né? E compartilha no WhatsApp. Então, por isso que você dissemina, né, fake news, porque as pessoas acreditam nessas bobagens, porque veja só, quando você se apropria do conhecimento, da razão, da racionalidade, né, e eu aqui não estou falando de partido político, né, você sabe discernir se aquilo tem procedimento ou não. Se chega uma mensagem para mim, nem preciso me dizer se é fake news, né? Porque eu, basicamente, eu tenho... eu não preciso, porque, de alguma maneira, eu tenho uma base educacional, eu tenho uma base de informação, de conhecimento, que me permite avaliar se tem procedimento ou não, independente se está bem estruturada aquela mensagem ou não, né? Mas eu não estou falando que todos tenham que ter essa condição, não é isso, mas há uma questão básica que é aquilo que a gente chama... Por exemplo, você pega... só para não me tornar repetitivo, por exemplo, você vai lá para o Canadá, né? É um país também enorme, tem uma população relativamente pequena, né? E tem dificuldade de ter certas, vamos dizer assim, empregar certas trabalhadores que precisam executar mão de obra, vamos dizer assim, mais chão de fábrica, né? Por isso que eles sempre abrem espaço para que pessoas de outros países possam ir lá executar essas atividades, por exemplo. Mas se você pegar, por exemplo, a ampla maioria do trabalhador canadense só tem o ensino médio. Mas é um ensino médio tão bem elaborado que não há muita diferença com relação ao conhecimento que vai ser adquirido na universidade, a não ser que seja algo muito especializado, né? Ou seja, você deu uma base para o trabalhador suficiente para ele ter as competências, as habilidades para executar qualquer atividade, e aquelas mais especializadas, naturalmente, para aquelas pessoas que tiveram, né, esse aprofundamento do conhecimento. Então, assim, a gente não resolve, no Brasil, a nossa educação básica, e muito menos a nossa educação média, então a gente não vai resolver os nossos problemas com relação à questão do trabalho. A gente vai ter aí cada vez mais um índice de desemprego maior, e é bom lembrar que mesmo que a economia cresça, mesmo que ela cresça e deve crescer naturalmente, né, os patamares vamos dizer assim, reserva de mão de obra que nós tínhamos no passado, de 3, 4, 5%, não vai existir mais. Sim. Essa média de 14%, 15%, não vai baixar muito mais do que isso, não, porque é o que a gente chama de desemprego estrutural. Existe o desemprego conjuntural e o estrutural. O estrutural, que é esse desemprego que nós estamos vivendo, também um pouco do conjunto que é essa questão da pandemia, mas também tem muito a ver com a falta de habilidade e competência, porque também temos muito desemprego, mas também temos muita oferta de emprego que não são preenchidas, vagas que não são preenchidas por falta de habilidade ou competência para exercer aquela atividade, aquela tarefa, né? E tem a ver com a educação, naturalmente. Então, essa ideia de que esse trabalhador, ele acaba entendendo que não há outra solução a não ser empreender, né? E esse empreendedorismo, do meu modo de ver também, é sobrevivência, né? Sim. Agora, se a gente está nesse patamar, então que possamos criar uma política nacional que dê condições para que esse empreendedor tenha as ferramentas, o conhecimento, os saberes, para ele poder, pelo menos, dar continuidade a esse trabalho dele com mais eficácia, com mais eficiência, e que tenha condições de, inclusive, tornar aquilo um negócio de vida para ele, né? É isso. Exato, e é legal essa parte de criação de políticas que vão trabalhar esses problemas, eu acho importante. E eu queria fazer uma pergunta para você, Edson. Com toda essa experiência, com toda essa vivência que você teve como especialista em ciências políticas, você já pensou alguma vez em ir para a área política? Então, na verdade, eu nunca deixei de trabalhar na área política, porque eu dei curso de formação para líderes sindicais, para partidos políticos, para candidatos, para vereadores, para deputados, né?
eu trabalhei para muitos partidos políticos, sempre no sentido técnico, né, de orientação técnica. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar para um partido de centro, um partido de esquerda, um partido de direita, né, eu sempre vou dar a orientação da ciência política. A ciência política é uma área extremamente complexa, né? Eu digo, quando eu comecei o nosso diálogo, eu disse que o Brasil tem 30 milhões, 40 milhões de doutores em ciências políticas. Eu não sei se você sabe, mas nós temos menos de 700 doutores em ciências políticas no Brasil. 700? É um número muito pequeno. Não chega a isso. Você consegue... É só você entrar no CNPq, no Lattes, aí você vê todos os doutores que estão lá, né? Então, é um número muito pequeno. Mas no Brasil nós temos 30, 40 milhões de doutores em ciências políticas, né? É uma área complexa, uma área que exige muita leitura, conhecimento de história, de economia, de sociologia, de antropologia, né, de instituições, de sistemas políticos e por aí vai. Então, assim, carreira política nunca me interessou, primeiro porque eu entendo a política, né? Eu entendo ela por dentro, né? No que a gente chama do backstage, né? Por trás ali das cortinas, a gente sabe exatamente como é que funciona a política. Eu nunca quis, eu sempre me interessei pela pesquisa, pela educação, né? Como um projeto de vida, um projeto pessoal, que é exatamente nesse momento que eu estou trilhando com a Uniprevem, que é um projeto bem interessante, que é exatamente nesse sentido, de levar cursos de capacitação e de qualificação para os trabalhadores em todo o Brasil através de uma pedagogia, de uma metodologia muito interessante, né, em que o aluno, de fato, aprenda através do ensino à distância, né, que é uma ferramenta que, no meu modo de ver, ela veio para ficar. Não há mais como retornar os moldes anteriores. Essa é a ideia. Mas eu já tive bastante oportunidades, e eu tenho muito contato, né, especialmente com partidos mais alinhados com as minhas ideias. Imagino que a oportunidade não falte, né? Com essa experiência que você teve de estar com essas pessoas e também ensiná-las e aprender com essas pessoas. O que eu acho que a oportunidade não faltou para você ir para a carreira política, né? Mas também é aquele negócio, uma carreira política é algo muito complicado. Eu vejo que muitas pessoas técnicas no Brasil e que são muito técnicas, como o Edson, como, por exemplo, outras pessoas que a gente já trouxe aqui, o Mauro Rochlin, o Eduardo, são pessoas muito técnicas, muitas vezes não se interessam em entrar para essa carreira política. E eu não sei como, mas gostaria que o Brasil tivesse uma estrutura onde essas pessoas quisessem mais estar. Porque hoje eu sinto que as pessoas que são técnicas, elas não é que não querem, mas elas se afastam um pouco da área da política no geral, né? No geral, da área da política. E eu queria saber qual que é a fórmula para poder trazer essas pessoas para dentro, porque eu acho que essas pessoas são as pessoas mais indicadas para estar lá, né? Acho que a fórmula é tirando todo mundo que está lá. Tira todo mundo que está lá, dá uma raspada. Exatamente. E colocando realmente pessoas técnicas e fazendo um nível de exigência, né, para estar lá, acho que maior, cara, porque não há interesse, eu acho também, porque as pessoas técnicas que são colocadas, hoje está muito em evidência, o pessoal da área da saúde, cara. Hoje você tem especialistas que são colocados em descrédito por conta de fake news. Então, assim, como que a pessoa vai se sentir motivada em trabalhar na área da política, na área de saúde pública, sendo que ela estudou a vida inteira, às vezes 20, 30, 40 anos aquilo, e chega lá e ela é colocada em descrédito. Total. Exato. Então é bem complicado. Então, acho que que assim, isso que vocês estão falando é uma característica da política brasileira, mas isso também a gente vê em outros países, tá? Não é só no Brasil. Que assim, o mundo político, a carreira política, ela tem suas peculiaridades, né? Eu não sei quem são essas pessoas que vocês entrevistaram, mas devem ser pessoas conhecedoras de suas áreas, e eu não sei se elas de fato têm esse conhecimento político, né? Mas eu digo para você, o modelo político brasileiro, ele não necessariamente impede que você, não tendo conhecimento técnico, você assuma uma candidatura, se eleja como representante daquela comunidade. O grande problema é que, por exemplo, você
pode sim, né, ser um articulador político, não ter o conhecimento de um técnico, mas ser bem assessorado por um técnico que te dê suporte, né, no sentido jurídico, no sentido econômico, político, social e por aí vai. Né? Esse seria o mundo ideal. Né? Mesmo que você não seja um técnico, né, você pode, por exemplo, ser um candidato pouco letrado, mas você tem uma assessoria técnica tão boa que você é conduzido de modo a você ter uma boa gestão. Né? Eu não quero citar nomes, mas a gente tem vários exemplos. O problema é que o sistema político brasileiro ele funciona de uma outra forma. Né? Há um regimento, né? Há um arranjo, né? Dentro da estrutura política que a gente chama, por exemplo, de apadrinhamento, de filhotismo, de mandonismo, de clientelismo, né? De fisiologismo. Então, as relações elas são relações de favores. Você entendeu? Então, imagina o seguinte, eu vou me eleger para um cargo legislativo. Eu tenho ali um número de pessoas que, de alguma maneira, vão me apoiar e vão trabalhar na minha campanha. Né? É pouco provável que, ao se eleger, você, por exemplo, dispense aquelas pessoas, mesmo elas não tendo qualificação, né, para você contratar técnicos que não têm conhecimento com você, porque a política é uma relação pessoal. Você entendeu? Então, o modelo político, ele funciona assim, é uma espécie de um núcleo, né, de aproximação entre as pessoas que estão ali no dia a dia, vivendo a realidade da política. Né? O fato de você ser um especialista, um técnico, um conhecedor, um doutor que seja, pode assumir cargos estratégicos, né, no executivo. Mas no legislativo é muito pouco provável que isso aconteça. É muito difícil, por exemplo, um deputado estadual, um deputado federal, né, um vereador, por exemplo, contratar um profissional técnico para ser o teu chefe de gabinete, enquanto que as pessoas que lá estavam participaram da tua campanha, militaram na campanha, né, ajudaram você a se eleger. Você entende? Existe essa relação de favores na política, Sim. Né? E essa prática do nepotismo, ainda que ela hoje seja proibida, né, ela acontece, só que de uma outra forma. Né? Então, isso não vai mudar. Né? Isso não vai mudar. No meu modo de ver, o que poderia melhorar isso, no meu modo de ver, é o sistema político. Né? Eu sou favorável, por exemplo, primeiro a mudar o formato presencialista, que já percebemos que não deu certo. Né? A gente vive o presencialismo desde a implantação da República, né? E isso ficou evidente que a gente teve traumas, né, históricos na política brasileira. Eu sou favorável ao parlamentarismo. Né? Por exemplo, numa crise como essa, é bem provável que esse atual governo não existisse mais, se fosse um parlamentarismo. Né? Porque o parlamentarismo não tem mandato fixo. Né? O primeiro-ministro ele fica de acordo com a base de apoio que ele tem no parlamento, né? E muito vinculado à aceitação popular, naturalmente. Né? Quando você tem um sistema onde o mandatário ele tem um mandato, né? Por mais ruim que seja o mandato desse mandatário, ele tem um mandato constitucional a ser cumprido. Né? Tem, claro, processos legais, jurídicos, que pode tirar ele através de processos de impeachment, mas é muito desgastante, isso é difícil, né? Então a gente acaba sofrendo. Outra questão é esse chamado voto proporcional, né? Que é um outro problema. Eu sou favorável ao voto distrital, eu sou favorável a um sistema muito mais, vamos dizer assim, vinculado à comunidade, né? A unificação das eleições também talvez seja uma outra situação interessante que seja discutida, né? Enfim, tem uma série de questões, mas a gente já entraria numa outra seara que não é essa que nós estamos tratando aqui, que é da questão do trabalho. Mas é isso, Leonardo. Né? Agora eu fiquei curioso. Mas isso aí é uma outra questão, enfim, exige que a gente talvez tenha uma pauta só para isso, né? Me desculpe a ignorância, né? Mas eu queria entender só um pouco mais sobre o parlamentarismo. Eu não entendo exatamente como funciona na íntegra. Eu vejo que talvez seja semelhante ao que é feito na Alemanha. Se eu não me engano, a Alemanha é um pouco assim, Inglaterra. Né? A Inglaterra tem um pouquinho de diferença. Mas tem vários tipos de parlamentarismo.
Não existe um parlamentarismo, um modelo único, né? Uhum. Então, tem um parlamentarismo presencialista, tem um parlamentarismo monárquico e por aí vai, né? Você tem o modelo dinamarquês, você tem o modelo alemão, o modelo inglês, né? Você tem o modelo, por exemplo, canadense, né? O modelo francês, você entendeu? Né? Não é uma coisa só, né? Mas, de modo geral, ele funciona basicamente idêntico, né? Que você tem que ter o apoio, né, da maioria no parlamento para você poder continuar à frente, né? Vamos dizer assim, do Estado, né, como chefe do Estado. Tem o parlamento italiano também, e por aí vai, né? Mas daí o conceito é basicamente uma descentralização do poder, assim, onde você vai ter vários, cada poder na sua camada. Sim, aí você dá força ao parlamento, portanto, aos legisladores, eles que irão, vamos dizer assim, conduzir a eleição do primeiro-ministro, né? Que é ele que vai ser o chefe de Estado. Exato. Entendeu? E aí, se Ele você não tem tem pessoas técnicas, facilita. Né? Ele não tem um mandato fixo, e isso de alguma maneira é um termômetro daquilo que a sociedade entende como favorável, desfavorável, enfim. Né? Por exemplo, nós tivemos casos, por exemplo, na Inglaterra, a Margaret Thatcher, por exemplo, ela ficou 15 anos no poder. Né? Uhum. Mas nós já tivemos casos na Inglaterra em que o primeiro-ministro ficou 6 meses. Né? Não sustentou. Então, você tem essa situação que é típica do sistema parlamentar. Né? Mas é isso. Bom, eu não sei se eu, de alguma maneira, ajudei aí o que vocês estavam procurando saber com relação a essa questão do trabalho. O mundo do trabalho é um mundo muito complexo, né? A gente tem aí muitos temas a serem abordados, vamos dizer assim, quando a gente fala do trabalho, né? A gente pode falar do trabalho precariado, que é uma outra questão, mas isso talvez teria que ter uma pauta só para isso. Não, tanto atendeu nossas expectativas, como está sendo para mim excelente. E eu gosto de exatamente quando a conversa acaba levando para outros caminhos, porque é sinal de que está sendo bom. Exato. Né? Então é sinal de que a gente está com aquela sinergia e vai conversando tal. A gente até foge um pouquinho da proposta, mas eu topo, aceito, eu acho legal. E claro, a gente vai indo. Você ia falar alguma coisa, Jesse? Não, acho que é isso. Acho que está sendo bem interessante a gente aprender e algumas informações, né? Principalmente essa característica do trabalhador brasileiro, que é diferente, acho que de muitos países. Essas características que o Edson trouxe sobre a parte da educação, né? Do acesso e de como está precário a nossa educação. Eu vejo que precisa mudar. Aproveitando, o que você acha, Edson, que seria uma boa definição de estrutura educacional para o nosso país? Você vê que... Eu sei que, assim, é muito comum o pessoal falar assim, a gente precisa investir na base e tal. Eu entendo, mas eu acho que precisa ter um foco... porque, assim, vou citar um exemplo, eu tenho um tio que é educador e outro dia a gente estava tendo um bate-papo e ele estava mencionando que nas escolas públicas hoje é muito comum, às vezes, você ter gestores educacionais, né, de distritos educacionais, enfim, que eles foram para aquelas áreas, seguiram na parte da gestão educacional porque odeiam o aluno. Então, assim, você vai fazer gestão de conteúdo, enfim, de qualidade de conteúdo para o seu público-alvo, que são os alunos que você odeia. Mas agora com o EAD facilitou, porque você não precisa olhar para a cara do aluno. Né? Então, assim, é bem complicado essa característica. Então, assim, não sei se eu fui claro mais ou menos no que eu queria pedir de informação sua, Edson, mas o que você vê que seria um modelo... de estrutura na nossa educação que ajudaria a gente a evoluir? Olha, Jess, eu não sou especialista em educação, especialmente em educação básica, sim, mas o meu entendimento, o meu olhar está muito ligado às condições do país, né? A realidade social, econômica que nós vivemos. Então, eu entendo o seguinte: no meu modo de ver, a escola ela é um reflexo também da sociedade, né? Claro. Sendo reflexo da sociedade, a gente vê o quanto a escola ela está defasada. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, quando a gente olha para a concorrência nacional e internacional, quando a gente olha para as tendências
a médio e longo prazo, né, pensando que essa criança, de alguma maneira, daqui a 10, 15 anos, vai estar no mercado de trabalho, é necessário preparar essa criança exatamente para adquirir as competências e habilidades necessárias que o mundo do trabalho irá exigir daqui a pouco. E isso tem a ver com tecnologia, com as novas tecnologias, né? Então, esse talvez seja um primeiro ponto, quer dizer, de que maneira a escola está se preparando, ou preparando o seu aluno, né, para essa nova realidade que está próximo da nossa realidade atual. E a tendência é que essa velocidade aumente cada vez mais, especialmente com a entrada do 5G, que isso vai mudar muito, né, a maneira como a gente lida com as coisas do dia a dia, né? Esse é um ponto. O segundo ponto que eu vejo, né, eu acho que houve um avanço, que é a questão do Fundeb, né? Depois de muitos anos conseguiram aprovar, né, o Fundeb, que de alguma maneira vai aumentar significativamente o repasse, né, federal para a educação básica. Eu acho que isso foi uma conquista. Isso certamente vai trazer um reflexo positivo, né, para a educação. E é bom lembrar também que, de alguma maneira, a população ela está envelhecendo. Ou seja, se você olhar para o retrato do número de alunos que frequentavam a escola nos anos 2000, do ensino fundamental ao ensino médio, éramos em torno de 53, 55 milhões de alunos. Hoje está em 36 milhões. Significa o seguinte: a população envelheceu e a gente está caminhando, a partir de 2030, para ter mais pessoas com 60 anos do que de 0 a 18 anos. Então, olha só, é uma preocupação, que eu até achei que você fosse me perguntar isso. A gente falou de trabalho, educação. Ótimo, muito importante, né? Então, assim, minha resposta com a questão da educação é essa, quer dizer, a questão tecnológica, a questão da valorização do profissional da educação e a inserção da escola nesse novo mundo digital que se apresenta como desafio. E aí, claro, a implantação de novos métodos, tecnologias e por aí vai. Mas, eu acho que até para finalizar essa minha fala, né, a gente tem um outro dado importante aí, que nesse cenário, nessa pirâmide populacional que nós estamos tendo, né, que ela está se invertendo, a pirâmide ela deixou de ser uma pirâmide. A ponta agora não é mais o idoso, né? Antigamente, a base era a população jovem, a ponta era o idoso. Está invertendo, a pirâmide está sendo invertida, né? O nosso grande gargalo, em termos de trabalho, especialmente para pessoas com mais de 50 anos. Eu vou dizer com muita segurança aqui, né? Se quiser depois encerrar a entrevista, né? Também tem um compromisso daqui a pouco, é que, assim, com a reforma da Previdência, com essa possibilidade do trabalhador só se aposentar com 40 anos de contribuição, né, com 65 anos no mínimo, né, isso vai levar a um empobrecimento muito forte da classe trabalhadora. Claro. Fazendo com que milhões de trabalhadores nessa faixa etária continuem trabalhando. As pessoas não vão poder parar de trabalhar porque ela se aposentou com um salário mínimo, naturalmente. Isso já está acontecendo. Então, a tendência é que cada vez mais trabalhadores com mais de 50 anos, 55 anos, né, que estão sendo profundamente afetados também, né, essas pessoas recorram, né, ao empreendedorismo, ao mercado de trabalho informal. Então, a gente tem que vivenciar essa situação, porque é um drama também que a gente precisa entender e olhar com bastante atenção. E, naturalmente, isso pode trazer sequelas, consequências como adoecimento e por aí vai. Então, veja, a gente tem aí um cenário, né, no país preocupante. De um lado, você tem uma escola, uma base que deveria preparar o jovem para essa realidade que nós estamos vivendo, né, nesse novo mundo e para o mercado a médio e longo prazo, e eu não vejo isso, né, a não ser as escolas privadas muito bem localizadas. Então, esse é um problema. E o outro problema é exatamente essa população que está envelhecendo, né, que também não tem a qualificação para se inserir nesse mercado de trabalho que cada vez mais exige novas tecnologias, novos conhecimentos, novas habilidades, novas competências. Você entendeu? A gente está vivendo aí um buraco, um gap, né, um espaço, né, um hífen de
entre o jovem e os mais velhos. Né? Você vê, por exemplo, é muito o nível de desemprego entre os jovens até 25 anos é enorme. É muito grande. E está aumentando, por exemplo, o desemprego de pessoas com mais de 55 anos. Claro, se passou a exigir que a pessoa, né, se passou a exigir que a pessoa trabalhe até uma certa idade, né, até mais velha, mas porém você não está dando condições para que essas pessoas estejam inseridas no mercado de trabalho. Não adianta só mudar a lei e falar, você tem que trabalhar 5, 10 anos a mais, Exato. Mas você vai ter emprego. Trabalhar como? Né? Exatamente. Não vai. Até porque você falou uma palavra agora que eu acabei nem abordando, que é a questão do fim. O emprego não vai desaparecer. Há muitos teóricos que abordam essa questão. Né? O emprego não vai desaparecer, mas ele vai diminuir substancialmente como ele já está diminuindo. Uhum. Então, assim, é possível que nós tenhamos uma diminuição drástica da oferta de emprego e um aumento drástico da oferta de trabalho. Existe uma diferença entre emprego e trabalho. Né? Sim. É bom a gente entender. E no meio dessa situação, nós temos aí o que a gente chama de precarização do trabalho. Né? Que também é uma outra questão, uma outra discussão que demanda aí um tempo longo, um entendimento bastante complexo para conhecer as consequências do processo de precarização no mundo do trabalho. Né? Bom, mas isso talvez fique para uma outra conversa aí, Leonardo. É bom que a gente tenha mais tema, porque daí a gente já marca o seu retorno aqui, né, Edson? Sem dúvida. A gente já deixa para uma próxima, marca o seu retorno. Eu queria agradecer muito a sua presença, queria agradecer a sua participação, esse voto de confiança que você deu para o nosso trabalho, é muito importante para a gente compartilhar tudo isso. Obrigado de verdade. Foi um conteúdo riquíssimo, acho que só deixou a gente mais curioso, né, para entrar em outros temas, mas a gente agradece mesmo demais a sua participação, a gente espera e deixa o convite aberto para um próximo retorno, para a gente tratar de outros assuntos aí, que com certeza vão agregar cada vez mais valor aí pro que a gente quer, né? É isso pro mesmo. Nosso objetivo. Nossa conversa levou para vários rumos, né, Edson? Então, sempre que você sentir vontade, vamos tratar daquele assunto, ô Léo, Jesse, vamos fazer um podcast lá, vamos falar daquele assunto, a gente vai topar, vamos gravar de novo e a gente espera que você retorne, espero que você tenha gostado e obrigado de verdade. Eu que agradeço, Leonardo, Jesse. Você sabe que acho que quem dá aula, ou quem deu aula, né, acaba trazendo um pouco essa vivência. Isso que vocês falaram de deixar curiosidade, isso aí era uma prática que eu sempre procurava estimular exatamente o aluno para que o conhecimento dele fosse além da sala de aula, né? Além do conhecimento do professor. Por mais que o professor tenha conhecimento, esse conhecimento ele é fragmentado, ele é um conhecimento muito pequeno, né? Porque o tempo é exíguo, então ele só oferta aquilo que ele tem dentro do tempo dele. Então, essa ideia de estimular novas possibilidades, buscar novos conhecimentos, isso é fundamental. Eu acho que esse é o papel do educador, esse é o papel do comunicador, né? A gente tem que ter essa clareza, ninguém é dono da verdade, a gente sabe que todos nós estamos num processo de aprendizado e de ensinamento permanente, é uma troca constante, né? E o importante é que a gente possa, de alguma maneira, trazer alguma contribuição, por menor que seja, né, em nossas falas, considerando, claro, sempre a responsabilidade que está se falando, né? Sim, claro. Porque eu acho que a fala tem um impacto muito grande, e eu tenho muito cuidado naquilo que eu digo, naquilo que eu falo, exatamente porque eu sei o quanto a gente pode influenciar a decisão de alguém, né? E agradecer aqui a oportunidade ao Jesse, ao Leonardo, e quando vocês quiserem, claro, eu preciso dar umas olhadas aqui nos meus horários aqui, claro, mas é sempre um debate interessante, Jesse. Show de bola. A gente agradece demais mesmo. Muito obrigado. E para você que está nos assistindo ou nos ouvindo nas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, são todas as plataformas que nós temos. Se você está ouvindo em alguma delas, procure as outras, nos acompanhe e se inscreva. Participe, se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal, se inscreva para receber nossos vídeos sempre. E se você gostou bastante desse conteúdo, deixa o like, deixa um comentário, a gente transmite as mensagens para o Edson assim que a gente terminar. Obrigado a todos e a gente se vê na próxima. E quem tiver curiosidade de conhecer mais o trabalho do Edson, a gente vai deixar os links aí embaixo
para que o pessoal possa acessar e conhecer mais sobre o Instituto Prevem, né? Para ter mais acesso às informações e saber dos projetos que o Edson vem trabalhando. A gente agradece a participação de todos, né? E até logo, até um próximo episódio. Até logo.